Glórias a Deus, graça e paz, uma semana abençoadíssima com a graça, a misericórdia do Senhor Jesus. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, você estará ajudando o canal. Vamos orar pela sua família, por você, pela sua vida. Mas antes, Deus quer falar algo com você. Você sabia que você e eu, todos nós somos servos? Servo, nós servimos alguém. Ou somos servos do pecado, ou somos servos da justiça. Somos servos de Deus. Vamos falar sobre isso? Em Romanos 6, no versículo 16, está escrito: não sabeis vós que a quem vós apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquilo que eu vos obedeço, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Ou seja, ou nós somos servos do pecado, nós somos servos de alguma coisa, ou do pecado para a morte, ou servo da justiça. Serve a Jesus. Porque o que é ser servo do pecado para a morte? Porque é assim, amado, antes da gente servir a Jesus, nós servíamos ao pecado, nós tínhamos o maior prazer de pecar, nós se dava bem com o pecado, era escravo do pecado, nós não sabíamos, mas a morte estava perto de nós, porque pecado e morte andam juntos. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, morte e pecado estavam dentro. Quando a pessoa é serva do pecado, ela não sabe, mas a morte está ao lado dela. Morte do casamento, morte da saúde, morte de uma empresa, de um trabalho, morte de um filho prematuro, morte da paz, da esperança, do sossego, da tranquilidade. Então, a pessoa não sabe. Quando a gente vai ser servo da justiça, é assim, você pediu para ser servo do pecado? Não, e nem eu. Alguém nos fez servo do pecado sem a nossa permissão, uma injustiça. Isso foi Adão lá no Jardim do Éden, nos fez pecadores, uma injustiça. Então Deus levantou Jesus para assumir nossos pecados, nos dando vida, tirou o pecado, tirou culpa, ele tirou toda a morte que causava o pecado. Então, isso é a justiça de Deus. Hoje, quando a pessoa confessa e recebe Jesus como Salvador, ela é feita servo da justiça. Então, ela não tem mais, mesmo que que o pecado esteja nela, mas com o tempo Deus tira também. Deus tira o pecado, tira a culpa e tira a prática. Ele ajuda a pessoa a deixar o pecado. Então isso é ser servo da justiça. Mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a doutrina que eu vos obedeci, e libertados do pecado foram feitos servos da justiça. Diz que nós fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça. Quem nos libertou? Quem é que liberta um homem ou uma mulher do pecado? É o Senhor Jesus. Lá, 1 de Pedro 2, 24, diz que ele levou nossos pecados, ele tirou nossos pecados, ele nos perdoou e ele também ajuda, ele nos liberta da prática do pecado. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu amado, não queira continuar na sua vida sendo servo do pecado. Não queira, não. Lá em Pedro, as cartas de Pedro diz, não já é bastante o tempo que você pecou, que errou na vida, não encheu ainda o saco, não encheu a conta, ainda quer continuar pecando? Não faça isso não.
Peça ajuda a Deus que Ele vai libertar você. Ele vai fazer você de servo do pecado, servo da justiça, servo de Deus. É muito bom ser servo de Deus. Tem salvação para a alma, tem paz no coração, tem saúde, tem poder, tem glória, tem unção, nada te derruba, nada te vence. Não queira continuar nessa vida servo do pecado. Você que não confessou e não recebeu Jesus, confesse, porque Ele lhe ama. Pai amado e bendito, soberano e eterno Deus, Deus de amor, de compaixão, você, quando nos libertou de servo do pecado, você não pôs o dedo na nossa cara e falou: você adulterou naquele ano, você mentiu, você roubou, você bebeu, você fumou. Você não fez isso, você não faz. Quem faz isso são os homens. Você, meu Pai, olhou para nós, pecadores, servos do pecado, e não viu nenhum pecado. Senhor, faz o mesmo com este homem, essa mulher, que eles estão lá do outro lado, servindo ao pecado. Oh, Espírito Santo, o Satanás enganou eles, a mente, o coração, esperança e fé, tudo manipulado. Como você nos libertou, liberte eles também, Deus. Eu vou orar pelos casamentos, a começar pelo meu, nosso. Eu venho repreender em nome de Jesus Cristo todo espírito de divórcio, tudo que causa divórcio, adultérios, ciúmes e contendas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo os casamentos, adultérios, contendas e ciúmes, e todo o trabalho de macumbaria para separar esse casal. Eu declaro em nome de Jesus desfeito, sem poder nenhum, em nome de Jesus. Visito também os filhos desse casamento, os frutos desses casamentos, nossos filhos e filhas. Guarde-os do maligno, Deus. Eu oro em nome de Jesus, graça e paz.